Para todos, muito boa noite, bem-vindos aos Olhos nos Olhos com Henrique Medina Carreira. Hoje temos como convidado especial o Dr. João Moreira Rato. Ele é economista e presidente do Instituto de Gestão do Crédito Público, formou-se em Economia na Universidade Nova de Lisboa, doutorou-se em Chicago, estava em Londres, na Morgan Stanley, quando o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, o foi buscar para dirigir o Instituto de Gestão do Crédito Público. Muito boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite. Dr. Medina, regresso de Portugal aos mercados. Vamos à introdução do tema? Este é um assunto que passou um bocado com uma certa rapidez pela comunicação social. Este assunto do regresso aos mercados não se chegou a perceber com muito rigor o significado, nem as circunstâncias, nem os efeitos, nem a importância desta operação. Mas fez-te uma grande festa. Sim, fez uma grande festa, mas foi muito passageira, quando comparada com a fixidez com que a comunicação social trata certos temas que se tornam muitas vezes enjoativos. Mas este passou, não sei se foi de propósito, aqui o nosso presidente do Instituto de Gestão é que sabe porque é que foi, mas achei conveniente, achei que teria interesse para o público, realmente que ele explicasse aquilo que é explicável e entendível pelo público em geral, é a razão porque ele fez o favor de vir aqui. E vamos começar por tentar perceber o rápido crescimento da dívida. Dr. João Moreira Rato, em 2000 a dívida representava 60% do produto interno bruto. De 2000 para 2010 essa evolução foi significativa. Quer nos dizer? Houve uma resposta generalizada em vários países da Europa à crise dos mercados financeiros de 2008, que passou pelo aumento da despesa em vários países, não é? Políticas ditas keynesianas. E esse teve um impacto grande nos déficits e, portanto, também em Portugal aumentou-se a despesa, o PIB não acompanhou, os déficits aumentaram. Por um lado, foi o que aconteceu também em Portugal. Por outro lado, há uma questão bastante importante, que é a questão de haver em Portugal, vindo de trás, várias despesa que estava desorçamentada de alguma forma, ou seja, que estava no setor empresarial do Estado e que voltou para o perímetro do Estado só em 2010, 2011. Ou seja, era uma dívida que estava escondida por baixo do tapete. Era no fundo dívida das empresas públicas que estavam fora, que não eram consideradas para o orçamento e que passaram a ser consideradas para o orçamento. E em 2010 a nossa dívida representa já 103% do PIB e nós agora estamos com 120%. É verdade. E vamos chegar ao final do ano com quanto? O senhor é capaz de nos dizer? O pico vai ser à volta de 120, esperado é à volta de 122% do PIB. Em dezembro? O pico em 2014. Em 2014, Sim. no final de 2014. Mas deixe-me só pedir ao Dr. Moreira Rato que sublinhe aqui um aspecto. É vulgar dizer-se, bom, a dívida disparou nos últimos tempos. É preciso ter, creio que, em atenção que uma parte desse disparo resulta do empréstimo da Troika. 60 mil milhões vieram a engrossar bastante. Sim, a questão do empréstimo da Troika, o que fez foi substituir muita da dívida privada que havia, por dívida pública. Ou seja, o que é que acontece? O que é que faz aumentar a dívida? Ou qual é a dinâmica de emissão de dívida? O déficit. Segundo, os reembolsos que existem. Portanto, esses reembolsos que existiram foram substituídos, que eram reembolsos de dívida que estava na mão de privados, foi substituída por a dívida da Troika. Os privados é que tinham emprestado dinheiro antes. Exatamente. O Estado recebeu da Troika e reembolsou os privados. Exatamente. Doutor, porquê é que na zona euro Portugal foi o país cuja dívida pública mais cresceu na década? Creio que mais 43%, enquanto que na Grécia foi mais 32%. Temos aqui uma década perdida. O que é que aconteceu? Qual é a sua explicação? Tem a ver com o facto de Portugal ter crescido menos do que muitos dos outros países da zona euro. Da zona euro. Tem sobretudo a ver com o crescimento económico? Até 2008, sim. Depois tem a ver com a resposta que houve a seguir à crise. Portanto, até 2008 tem a ver com fraco crescimento. A partir de 2009 tem a ver com a questão, a tal reação de que eu já falei à crise financeira e a questão da desorçamentação. Depois conjugam-se dois efeitos. Por um lado, pediu-se mais dinheiro emprestado. Por outro lado, como o PIB não cresceu, aquele valor que se foi pedir emprestado a dividir por um PIB mais pequeno, torna esse valor em termos de porcentos do PIB mais. Enfim, convém não esticar para a plateia portuguesa que não gosta muito de aritmética. Sim. Isso é só para os que sabem aritmética.
Sim, mas toda a gente percebe que a dívida pública em Portugal é elevadíssima. Sim. E há muita gente que questiona se teremos algum dia capacidade de a pagar. Isso não se deve perguntar ao Dr. Moreira Rato. Não, porquê? Não. Por outro lado, antes de 2008, a questão do crescimento também tem a ver com a criação de receita, não é? Mais crescimento gera mais receita e, portanto, menos déficit, não é? Claro. Quer dizer, há dois efeitos conjugados que provocaram este agravamento em percentos do PIB. Mais dinheiro emprestado e menos PIB, grosso. Dr. Moreira Rato, nós em 2011 tivemos de pedir a ajuda internacional, fomos resgatados. O que é que determinou o corte externo de 2011? O corte externo de 2011 foi no fundo teve a ver com o contexto europeu. Não é? Primeiro aconteceu com a Grécia, depois aconteceu com a Irlanda, depois aconteceu com Portugal, e com a dificuldade, mais uma vez, de voltar a colocar dívida com privados nos montantes necessários. Ou seja, à medida que a dívida se acumula e essa dívida vence, tem que se voltar a pagar aos privados por essa dívida, emitindo mais dívida. Uhum. Até que há um certo ponto em que os privados já não têm mais capacidade de absorção de dívida. No fundo, houve uma saturação em termos de capacidade de absorção de dívida, o que seguiu claramente a questão da crise financeira. Mas houve certamente uma desconfiança. Quer dizer, até um certo momento, quem emprestava dinheiro pensava que ia ser reembolsado. E a partir de um certo momento parece que aqueles que antes emprestavam, enfim, ficaram um bocado receosos de não serem reembolsados. Isso também foi um efeito que teve resultado negativo para nós. Quer dizer, essa paragem de empréstimos também resulta do receio da nossa economia ser uma economia estagnada. Não é? Exatamente. Isso teve algum peso. Exatamente. Não sei se teve muito, mas teve bastante peso. Na sua opinião, o que é que foi mais determinante? Foi a crise internacional ou foi exatamente esta percepção de que Portugal estava num caminho desastroso? Não, quando se está num caminho destes, mais cedo ou mais tarde, há de haver algum evento que causa este tipo de saturação de que eu estive agora a falar. Penso que não poderia deixar de acontecer. O facto também da resposta às condições de 2009 ter sido bastante agressiva, fez, em termos de aumento do déficit e de acumulação de dívida, fez com que esse ponto provavelmente ocorresse mais rapidamente. Muito bem. Doutor, para nós percebermos mais claramente do que é que estamos a falar quando se fala de dívida, não é? O doutor trouxe alguns gráficos que nós vamos começar a mostrar e que gostaria que comentasse. Logo aqui no gráfico 1 nós temos a composição da dívida pública. O que é que este gráfico nos mostra exatamente? O gráfico mostra-nos a composição da dívida pública através dos vários instrumentos que se emitem. Ou seja, os vários instrumentos que se emitem que têm muito a ver onde se coloca esta dívida. Por exemplo, o público em geral conhece bem os certificados de aforro. Não é? E aqui está, no retalho, nesta parte cinzenta, que 11 bilhões é em certificados de aforro e certificados do Tesouro e de dívida pública. Mas a maior parte é obrigações do Tesouro, que é esta barra azul escura, não é? São obrigações que pagam um juro e que são obrigações com uma maturidade de mais de 2 anos quando são emitidas. E esta evolução em crescente, de dezembro de 2008 até novembro de 2012... O programa de ajustamento e o seu impacto na composição da dívida pública portuguesa, o que é que este gráfico a seguir nos mostra? Este gráfico mostra-nos aquele tal efeito de que nós tínhamos falado com o Dr. Medina Carreira, de substituição de dívida privada por dívida oficial, ou seja... Aí que cor é que é privada e que cor... Ou seja, a dívida da Troika são estes 29% em encarnado. A dívida azul clara é privada a não residentes, ou seja, ao estrangeiro, e a azul escuro é a residentes domésticos. Ou seja, é esta última coluna do gráfico. O encarnado aumentou aí. Ou seja, os estrangeiros foram saindo, os privados estrangeiros foram abandonados. Este aspecto é muito importante, introduz... Os privados estrangeiros. Exatamente. Foi isso?